Bom, eu sou Zé de Santa Rosa, animal de pouca fama, mas tanto corro no seco como corro na lama. E quando o marido chega, eu vou para debaixo da cama. Esses versinhos são muito bons, mas não são meus, não. Infelizmente, são do Paulo Vanzolin. O meu verso é só o primeiro. Eu sou Zé de Santa Rosa. Então, eu nasci numa cidade chamada Santa Rosa, no interior do estado de São Paulo, que tinha 3 mil habitantes na época. E era uma vilazinha rural. E ali, mas a minha tia, ela era dona da livraria da cidade. A única livraria que tinha era dela. E ela dava os livros para mim ler, sabe? Desde pequenininho, os livros do Monteiro Lobato, esses livros de literatura infantil, né? E ela me incentivou muito nesse negócio de escrever, redação e tal. E eu nunca nem sabia da existência de profissão de jornalista, né? Mas, no correr do tempo, aquilo foi se encaixando e quando eu estava na hora de escolher o vestibular, depois de terminar o curso médio, né? Aí, puxa, vamos ver esse negócio de jornalismo. E eu fui para a escola de jornalismo Casper Libero, que era a única escola de jornalismo que existia no Brasil naquela época. Foi a primeira escola do Brasil, né? Existe até hoje, só que agora não é a mais única, tem centenas de escolas no Brasil. A certa altura, na escola lá na Casper Libero, eu estava no fim do segundo ano, para passar para o terceiro, né? Naquele tempo o curso era de 3 anos. E eu era da diretoria do centro acadêmico, eu era vice-presidente e o presidente era o Aguinaldo, uma pessoa muito delicada, muito educada e assim, uma pessoa com um bom trânsito com a diretoria da escola, né? De repente faz uma assembleia de estudantes, decide-se fazer uma greve com objetivos assim, bem modestos. Simplesmente o seguinte: queremos trocar todos os professores da escola. Os professores são muito ruins, queremos que a escola mande embora todos e contrate bons professores, principalmente bons jornalistas. A greve durou uma semana, foi um espetáculo, um sucesso durante uma semana. Mas depois de uma semana, possivelmente, né, a mãe chegou na orelha da filha: mas que isso? Você não vai na escola? Como? O pai paga mensalidade e você não vai na aula? Que negócio que é esse? Você não está no meio de... Você não está numa onda aí, negócio de comunista. É coisa de comunista, nego drogado, que faz greve, não vai estudar mais. Que negócio é esse, né? Aí começou a entrar uma, entrar outra. Aí entra um, entra outro, né? E aí a greve foi esvaziando. Lá pela terceira semana, a greve esvaziou. A gente viu que tinha que acabar com a greve rápido. Senão a greve acabava e a gente continuava falando em greve e o pessoal todo já indo na aula, né? Terminou a greve, voltou a escola para a normalidade, tudo bem, só que daí uns dias o diretor chamou a mim e mais 3 colegas e disse assim: olha, está no fim do ano, nós não vamos expulsar vocês, mas não vamos aceitar a matrícula de vocês no ano que vem. E só tinha aquela escola de jornalismo, não tinha outra. Então nós não podemos formar, não podemos formar. Mas aí os anos passam, né? Depois eu fiquei 15 minutos famoso por causa da guerra do Vietnã. E aí a escola de Casper Libero, a escola Casper Libero, já com outro diretor, outra diretora, outros professores, me chamou para dar aula lá. E na primeira reunião de professores, eu falei: olha, eu fui convidado para dar aula, aceitei o convite, eu queria que vocês soubessem que eu fui expulso da escola. Então vocês pensem bem se vale a pena, né, trazer um cara que foi expulso. Eu falei: não, isso são outros tempos, agora a coisa evolui e tal, vamos em frente. A primeira viagem para o Vietnã doeu muito, porque eu perdi parte do corpo, né? Mas essa segunda doeu mais. Porque a guerra do Vietnã foi feita no embalo do idealismo comunista, que empolgava a juventude do mundo inteiro naquela época. E a guerra do Vietnã era
o idealismo comunista lutando contra o imperialismo americano, os capitalistas desalmados, e a ideia era formar um mundo novo, um Estado novo, cheio de justiça e de igualdade, né? Mas o Vietnã ganhou a guerra com esse diálogo, com esse discurso. E quando eu fui lá em 95, quantos anos depois? Quase 30 anos depois, né? E o Vietnã estava transformado num Estado policial, uma ditadura primária, uns comunistas de camisola, sabe? Comunistas assim, primários, e o povo perseguido, aterrorizado, o povo escravizado. Aí doeu mais. Se faz uma guerra com aquele idealismo para virar isso? O primeiro livro que eu fiz foi logo em função de uma reportagem da revista Realidade, que era uma revista mensal, com reportagens muito longas, com muita pesquisa e tal. Então o editor da editora Brasiliense viu aquela reportagem, me chamou e falou, mas Hamilton, você está com um livro na mão, 80% do livro você já tem, então é só você pesquisar mais um pouco e tal, dar um tratamento assim assado, transforma isso num livro. Então essa reportagem virou livro, que aliás é sobre o Pantanal, né? Chama Pantanal, Amor, Baguá, que é o meu primeiro livro. E os outros livros que vieram, inclusive do Vietnã, que se chama O Gosto da Guerra, foi também em função de uma reportagem. E, inclusive está saindo este ano, ou vão sair este ano, 2 livros. Um é sobre jornalismo científico, chama ABC do Jornalismo Científico. E outro é sobre a história da revista Realidade. Junto com mais um repórter da revista Realidade, a gente se uniu. E o livro, então, conta o que foi a revista Realidade, como que ela era, como funcionava. E depois mostra as melhores reportagens da revista, de toda a história da revista. E contando a história de cada reportagem, de cada repórter, sabe? Então é um balanço assim da revista, que é muito ainda procurada por estudantes de jornalismo para saber como é que era, como é que não era. Então esse livro, teoricamente, vai dar essa resposta. Tem uma lei da física, a lei de Newton, que diz assim, matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado da distância. É a lei da relatividade, não da relatividade não, a lei da gravidade, não é? Vocês conhecem a lei? Conhecem? Conhecemos. Então, e lá nós fizemos uma adaptação, lá na Globo, e a nossa lei de Newton, não é do Newton inglês, é do Newton Kilikini, que é um câmera da Globo lá de São Paulo, do jornalismo. E a lei de Newton, do Newton lá da Globo, é assim, matéria atrai matéria na razão direta das pautas e no inverso do quadrado da preguiça. Então, a gente vai fazer uma reportagem num lugar e fica sabendo de outra coisa. Já faz um contato com um próximo assunto, né? Porque o Brasil é muito grande, muito diversificado, tem um povo muito interessante, muito, assim, criativo, né? Muito criativo, o povo brasileiro. E, então, cada lugar que a gente chega acaba conhecendo uma pessoa interessante. Desde quando eu entrei no jornalismo, eu gostaria de mexer com um jornalismo de origem rural, né? Mas não é um jornalismo agrotécnico. Eu não sou nenhum jornalista agrotécnico, de falar de técnica de produção agrícola. Eu sou um jornalista voltado para o mundo rural, mas para o homem, para o ser humano que mora no campo. Então, a gente tem a parte também de produção, como é que se produz isso, aquilo, mas tem também a parte... A vida do homem não é só trabalho. Tem também a comida, tem também a diversão, tem a dança, tem a música, tem a cultura, tem os conflitos, né? Então, esse mundo do homem rural é um mundo que a gente procura refletir no globo rural. E aí se dirá, será que o mundo do homem rural é inferior ou menor do que o mundo do homem urbano? Eu até digo que não sei não se não é superior. Porque o homem urbano, principalmente o homem de São Paulo, que eu conheço mais,
A média é a seguinte, o cara levanta às 4 horas da manhã, pega 2 conduções, ou 3, para chegar no emprego às 8, trabalha até às 5, aí sai de lá para chegar em casa às 8, ver um pedaço do Jornal Nacional, um pouquinho da novela, comer uma jantinha e dormir. Enquanto que o homem do campo não. O ritmo dele é mais de acordo com a natureza, sabe? Ele olha se está chovendo, se vai chover, se não vai, porque ele precisa plantar, precisa de chuva, se está muito seco, se vai vir o frio, se ele tem que fazer abrigo para as vacas. Ele é mais ligado na natureza, ele é mais íntimo da natureza, né? Isso o engrandece, de certa forma. Ah, por que eu sou jornalista premiado? Outro dia eu perguntei para o Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho é o maior documentarista de cinema no Brasil, né? Ele fez Cabra Marcado para Morrer, fez Edifício Master e vários outros. Ele é um grande documentarista. E outro dia ele estava lançando em São Paulo um filme, e ele é meu amigo querido de muito tempo. A gente trabalhou junto no começo. Então eu fui na estreia do filme dele, e quando terminou o filme, eu demorei para sair, porque eu fiquei encantado com o filme, demorei. E quando saí, ele estava na porta. Aí eu fui cumprimentá-lo. Falei, puxa, Eduardo, você ganhou outro prêmio, porque ele ganhou um prêmio em Paris, lá. Outro dia eu vi no jornal, você ganhou outro prêmio. Por que você está ganhando tanto tempo, tanto prêmio? Ele falou, ó, Zé Milton, você também ganhou um prêmio, que eu vi outro dia que você ganhou um prêmio aí. Eu falei, mas por que então nós dois estamos ganhando prêmio? Ele falou, porque nós estamos durando muito. Tem muita gente, muito profissional, que dura pouco na profissão, né? Não dá tempo de ser reconhecido. Eu comecei no jornal quando era... O jornal tinha, ao lado da redação, tinha a oficina, onde existia tachos imensos para fazer fusão de cobre, né? Para, como fala, para derreter o cobre. O cobre, será? Era cobre aquilo lá? Ou era estanho? Enfim, tinha que derreter o metal para fazer as letrinhas, fazer letrinha por letrinha, que se juntava para fazer a palavrinha, depois uma palavra, outra palavra, fazia a linha do segunda linha. Era feito letra por letra o jornal, num forno, né, de alta temperatura do lado da redação. E a temperatura era tão alta lá, e emanava gases tóxicos, que o pessoal que trabalhava tinha que tomar leite de 2 em 2 horas para desintoxicar, não é? E hoje tudo é feito por computador, assim, de maneira asséptica, né? Um computadorzinho e tal. Então a diferença tecnológica foi muito grande, o avanço tecnológico foi muito grande. Se houve avanço também na imprensa em si, no jornalismo, também houve, eu acho que também houve. Também houve um grande avanço. Basta comparar um jornal daquela época com o de hoje. Você vê a abrangência dos assuntos, a abertura das pautas é muito maior, né? Mas então tudo está mais ou menos de acordo com o tempo, né? As coisas mudam, o jornalismo vai mudando também. E agora estamos num momento de grande mudança, de grande, vamos dizer, crise, entre aspas, que com o advento de novas tecnologias, né? As velhas tecnologias de comunicação estão vendo como se adaptar, muitas vão desaparecer, outras vão se adaptar. Fazer previsão quanto ao futuro é muito difícil. Ou melhor, segundo um físico sueco chamado Niels Bohr, fazer previsão é muito difícil, principalmente quanto ao futuro, sabe? Depois que passar, é bom fazer previsão, porque você já sabe mais ou menos, né? Mas fazer antes, então, eu não sei o que vai dar. O jornalismo é um mercado restrito, pequeno e muito competitivo. É uma escada, só sobe essa escada quem for capaz de arranhar o muro com a unha.